Quem é Deus? Essa pergunta é bastante abrangente, difícil, mas antes de responder quem é Deus, eu quero te fazer outra pergunta. Aí depois eu vou te dar o discernimento e os conceitos de quem é Deus, se é que pode explicar, né? A pergunta é: quem é você? No pouco que estudamos, e nem falando de parte de religião, no conceito da fé, quem é você? Até onde o homem estudou? Qual é o tamanho da cidade que você mora? Na verdade, do bairro que você mora, ou da rua que você mora, subindo para a cidade, o estado, o país. E aí depois do Brasil, vamos estudar um pouquinho mais questão de território, em abrangência, os países. E aí o globo terrestre, as galáxias, que segundo os cientistas, até onde conseguiram estudar, são bilhões de bilhões, milhares de milhares, como até em respaldo bíblico, a Bíblia menciona que o homem nunca vai conseguir contar o tamanho dos astros, porque o Senhor Jesus, quando ele fez a promessa, quando Deus fez a promessa para Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele disse que nem a areia do mar será contada, e nem as galáxias, nem os luminares, porque o próprio Deus fez incontável. Dentro deste conceito de abrangência, a qual nós ficamos perplexos de tanta grandeza e até mesmo com medo, quando você vai olhar aquele aplicativo, se eu não me engano, Glow Earth, um aplicativo que mostra o universo em si, e aí mostra as fotos em satélite, já ficamos assustados do tamanho do universo, o tamanho dos países e etc. Dentro deste conceito, quem é você aí? Se pegar somente você que está me ouvindo, um quadrado, que tamanho de ocupação você consegue ocupar desse quadrado comparado com o universo? Comparado com o universo. Acredito que é uns 10 centímetros por uns 15 centímetros de largura, ou uns 20 centímetros de largura, se você ficar em pé, do tamanho de um universo a qual o homem nunca conseguiu chegar em todos os lugares. Nem no país nosso, Brasil, o homem talvez nunca conseguiu chegar em locais tão longe, tão deserto. E aí, quem é você? Você consegue falar para mim quem é você? Do tamanho dessa grandeza? Em questão de minusculosidade? Em questão de miniatura? É impossível, né? Só Deus para discernir quem é você. E da mesma forma, só Deus para discernir quem é Ele. Vamos observar alguns conceitos que Ele nos revela dentro da palavra de Deus. Nós observamos dentro das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, quem é Deus, mas com algumas naturezas humanas, porque Deus ele é incomparável e não tem como nós, com a faculdade mental, igual eu disse, nós somos milésimos de bactérias pequenininhas perante a grandeza de Deus, perante a grandeza da criação. Mas Jesus, o nosso Deus, ele é, em Gênesis 1, versículo 1, o Criador. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas, né? Êxodo, ele é o protetor, ele é o juiz, ele é o que auxiliou Israel a sair lá do Egito. Em Levítico, ele é o legislador, né? Então, se você for acompanhar a Bíblia Sagrada, por exemplo, em Jó, ele é o auxiliador, ele é o protetor, ele é o que julgou a causa de Jó,
até mesmo perante Satanás, antes mesmo de Jó ser provado. Quando lemos a palavra do Senhor Jesus, no livro de Salmos, ele é adorado, ele é juiz, ele é criador. Não tenho palavras para expressar. Amém? Quem é Deus? Em Apocalipse, por exemplo, no último livro da Bíblia, Deus, ele vai ser juiz. Ele é mediador, ele foi conselheiro através do Espírito, mas ele é o juiz de todas as causas e ele está te esperando. Aí você vai descobrir quem é ele se você ainda o nega, se você ainda o rejeita. Quero te fazer uma pergunta. Quando você está perante uma autoridade, e essa autoridade, um policial que seja, é você que pergunta, fica interrogando ele, ou é ele que vai te perguntar? E você treme na base, né? Fica com medo. Senhor, senhor, senhora, para policial, mulher. E quando é um juiz, aí você treme na base mais. Aqueles que já passaram por alguma situação, Deus nos livre, treme na base. E o juiz dos juízes que fez os céus e a terra, o criador de tudo, imagina você perante ele. E aí você vai descobrir quem é Deus. Se você não o adora hoje, se você não o glorifica hoje diante dessa majestade, se você não consegue nem explicar quem é você, ele explica quem é ele. Porque na Bíblia Sagrada, em todo o tempo, Deus fez perfeito, Deus fez o amor com amor, eu e você. Mas muitas das vezes, em Gênesis e Apocalipse, somos questionadores, murmuradores, pecadores, caluniadores, inimigos de Deus muitas das vezes. E aí vai vir o juiz que fez os céus e a terra e que te fez você também, mesmo você rejeitando ele. E se você não o rejeita, mas o adora, continue incessantemente o adorando, do tamanho da sua majestade. Esse aí é Deus, o Deus que fez os céus e a terra, e o Deus que se revelou na Bíblia Sagrada para dizer que ama eu e você. Amém? Deus abençoe.